graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Convido a amada Igreja do Senhor a abrir o livro santo no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 26. Provérbios 14, 26. Diz assim o texto santo: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Aquele que teme o Senhor tem amparo, e um amparo forte. E se tem esse amparo forte no Senhor, tem durabilidade de vida, consciência, paz, tranquilidade, saúde e, claro, os filhos serão beneficiados por isso. Por isso nós precisamos temer ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Se respeitar o Senhor, viver de acordo com sua palavra, crer na sua palavra e viver segundo a sua palavra. Nós temos, mais uma vez, a grande oportunidade de louvar a Deus, e enquanto louvamos ao Senhor, nós preparamos os nossos corações para orarmos, falar com o Senhor, entregar nas mãos do Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso existir, entregar nas mãos do Senhor também as nossas famílias e a nossa família da fé, aqueles que precisam da misericórdia do Senhor, sendo família ou não. Devemos também orar por todos os seres humanos, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não buscam a presença do Senhor, que nós possamos pedir misericórdia ao Senhor por eles. Assim como um dia fomos alcançados pela graça do Senhor, que todos também venham a ser alcançados pela infinita graça do nosso grande Deus. Meu Senhor, vem me escutar. Eu preciso tanto abrir meu coração. Hoje eu quero te falar o motivo desta minha solidão. Como posso disfarçar se em tudo que eu faço vejo teu olhar? Coração menino se perdeu sem pensar um dia te esquecer. Foi viver num mundo de ilusão e perdido sem o teu amor. Minha vida inteira se acabou. Deus, eu vim pedir o teu perdão. Preciso ter o seu amor juntinho do meu coração. Eu não consigo esconder o seu nome que eu chamo. Eu sei que vai me entender. Eu não suporto mais sofrer. Me dê uma chance de provar que eu nunca mais vou te deixar, porque te amo.
sejam dadas ao nosso grande e poderoso Deus. Nós, como famílias da fé, temos agora a grande oportunidade de orarmos, não somente por nós mesmos, mas também orarmos por nossas famílias, orar por nossa família da fé espalhada em todo o mundo, e aproveitar este momento de intimidade com Deus, e também orar por aqueles que se encontram doentes, enfermos, oprimidos, deprimidos, encarcerados, por aqueles que se encontram neste momento longe da presença do Criador, aqueles que ainda vivem atolados na incredulidade. Que o Senhor possa, por sua graça, arrancá-los de lá, trazê-los para a sua presença, transformar seus corações, mostrar-lhes a visão da vida eterna. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração na Tua presença para bendizer o Teu nome, que é grande, forte, fiel, justo, perfeito, glorioso, mas também para entregar em Tuas mãos as nossas necessidades, as necessidades de outras pessoas, entregar em Tuas mãos a necessidade dos nossos familiares, da nossa família da fé, que agora se encontra em todo o mundo, alguns sofrendo horrores de perseguições, outros precisando de auxílio, outros doentes, outros desejosos de encontrar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, guarda-nos, livra-nos, protege-nos de todo o mal, Senhor, e nos ajuda a buscarmos cada vez mais a Tua face, nos ajuda a buscarmos cada vez mais a compreender a Tua graça, a compreender a Tua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, pedindo a Tua misericórdia sobre a vida daqueles que se encontram doentes, enfermos, pessoas que estão fracas na fé. Às vezes é uma doença física, outras vezes é uma doença emocional, e tantas outras vezes uma doença espiritual. Nós te pedimos, Papai querido, cura-os, liberta-os, nos tragam para a Tua santa e justa presença. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por aqueles que se encontram presos, oprimidos, deprimidos, encarcerados, aprisionados em todo e qualquer tipo de prisão. Tem gente que está presa nas suas ideias que não vão levá-los a lugar nenhum, a não ser a destruição. Há outros que estão presos em pensamentos religiosos, há outros que estão presos em coisas da mente, do coração. Nós te pedimos que o Senhor possa libertá-los para a glória do Teu nome perfeito. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há neste nome, pelo Seu sangue derramado na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, que seja repreendido neste momento toda e qualquer ação do mal, que caia por terra em nome de Jesus. Todas as armadilhas do inimigo, toda enfermidade causada por espíritos malignos, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Papai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A Ti pertence a força, a riqueza, a sabedoria, as ações de graças, a soberania e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais este momento de oração. Preciso ter o Seu amor juntinho do meu coração. Eu não consigo esconder, é o Seu nome que eu chamo.
dê uma chance de provar que eu nunca mais vou te deixar, porque eu te amo. Porque te amo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso grande e poderoso Deus. Exalte a Ele, porque Ele é digno de receber honra, glória e louvor. Glória ao nosso grande e majestoso Deus. Nós temos mais uma vez a grande oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua santa e gloriosa palavra. Inicialmente eu quero convidar os amados a abrirem as Sagradas Escrituras no Salmo de número 127, versículos do 3 até o 5. Salmo de número 127, versículos do 3 até o versículo 5. O texto sagrado diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O texto nos traz o seguinte pensamento: filhos, herança, responsabilidade e chamado espiritual. O texto nos leva a este pensamento e, com auxílio de outros textos, nós iremos compreender que filhos, de fato, é herança do Senhor, mas que é uma responsabilidade e não um evento qualquer, e que também filhos é um chamado espiritual. Todo pai deveria saber que ele colocou, todo pai e toda mãe deveriam saber que eles colocaram no mundo um ser eterno. E se você trabalha espiritualmente desde criança, tem muita chance de que ele se encontre um dia com o Criador. Mas se coloca no mundo e os deixa, tem muita chance dele ser condenado no fim da sua vida. O título nos traz ele sintetiza, melhor dizendo, 3 grandes verdades bíblicas: herança, responsabilidade e chamado espiritual. Filhos são herança concedida por Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, filhos exigem responsabilidade na formação do seu caráter. E em terceiro lugar, filhos são um chamado espiritual, pois devem ser conduzidos ao Senhor. As pessoas não têm filhos para conduzi-los ao mundo, mas para conduzi-los ao Senhor. Mas o que fazem, a grande maioria, os conduzem ao mundo. O tema central desse texto em especial é a perspectiva ou a visão bíblica sobre os filhos revela que eles são bênção do Senhor. Aquilo que nós vemos sobre os filhos revela que eles são bênção do Senhor e que exigem cuidado e educação espiritual e devem crescer para refletir o caráter de Cristo. Você não cria filhos para refletir o caráter deste ou daquele que você admira, ou que você tem como ídolo, ou que você gosta. Você cria filhos para lá na frente
eles refletirem o caráter de Cristo, pensar como Cristo, viver como Cristo, agir como Cristo e desejar a eternidade. Vivemos em uma geração marcada por crises familiares. A gente vive em uma geração que ela é marcada por várias crises familiares, perda de referências e também confusão sobre o valor da família. A Bíblia, no entanto, ela apresenta um caminho firme e seguro para os filhos, que é ser criado debaixo da disciplina do Senhor. Os filhos são presentes divinos, mas presente que exige preparo, exige disciplina, exige renúncia e exige condução espiritual. O Salmo 127 nos convida a enxergar os filhos não como peso, como a maioria da sociedade relata, né? Então, o Salmo 127, ele nos convida a enxergar os filhos não como um peso na nossa vida, mas como herança e não apenas como responsabilidade, mas alguém que precisa ser preparado para cumprir o propósito de Deus nesta vida. E não somente alguém que veio para dar trabalho, né? Então, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, né? Que as pessoas tenham consciência de que filhos são presentes do Senhor, mas que é um presente que nos traz responsabilidade e nos traz também compromisso de educá-los espiritualmente. Como, por exemplo, um artesão que prepara as flechas para cumprir o propósito do guerreiro. Assim são os pais preparando os filhos para cumprirem o propósito de Deus. O Salmo 127, versículos do 3 ao 5, nos fala sobre 4 questões sobre os filhos. A primeira é: os filhos são a herança do Senhor. A segunda são recompensas da bondade de Deus para com o casal e são como flechas nas mãos do guerreiro, e feliz quem tem muitos deles. Herança do Senhor são os filhos, diz ali, né, o versículo 3, a parte A do versículo. A expressão indica prioridade de Deus. E os filhos pertencem primeiramente ao Senhor. Os pais são apenas administradores desta herança por um breve tempo, como nos relata Hebreus 12, versículos 9 e 10. Essa herança não é descartável, ela é preciosa e também deve ser cuidada e deve ser celebrada. Quem tem deve celebrar o fato de tê-los. Também outra questão diz que o fruto do ventre é galardão. O filho que nasce é um presente de Deus para os pais. Filhos são recompensa e não castigo, como muitos dizem, né? Esse meu filho é um castigo, tem gente que diz isso, né? Maldita hora que eu o tive, tem gente que fala isso. E isso é perigoso, porque você está dizendo: Deus me deu um presente ruim. Porque o filho é notoriamente claro que é presente de Deus. Ao longo da mensagem a gente vai ter muito mais confirmação disso. Mesmo em meio às dificuldades da criação, eles são sinal da bondade de Deus na vida dos pais. Tem filho que realmente não é fácil. Ainda assim, é sinal da bondade de Deus na vida dos pais. Como flechas nas mãos do guerreiro, como a gente vê no versículo 4. Uma flecha, ela precisa ser, em primeiro lugar, fabricada, e isso indica formação de caráter. Um filho não nasce pronto, é cuidado, criado e ensinado. Na fabricação da flecha também, ela é afiada, ou seja, deve ser conduzido à sabedoria na criação.
ela também é polida, deve ser bem disciplinada, ela é apontada, deve dar-lhe direção espiritual. E a flecha, por fim, ela é lançada, tem um propósito. Filhos não são guardados eternamente debaixo do cuidado dos pais. Não quer querer dizer, você não vai viver para sempre debaixo da saia da mamãe. Né? Então, filhos não, na barra da saia da mãe, alguma coisa assim, um ditado popular. Filhos não são guardados eternamente debaixo do cuidado dos pais. São preparados pelos pais para um dia serem enviados e, de preferência, sob a direção do Senhor. Tem outro ditado muito ruim também que as pessoas dizem que os pais criam filhos para o mundo. Não deve ser. Deve criar para o Senhor. Feliz os que enchem deles a sua aljava, diz aí o versículo 5. Satisfação, alegria e segurança espiritual vem quando a família é construída no temor do Senhor. E nesse caso, quantidade faz toda a diferença. Por exemplo, um guerreiro que tem uma flecha só, ele só tem um tiro, né? Mas o guerreiro que tem a flecha, o guerreiro que tem uma aljava cheia de flechas, ele tem tiro o dia inteiro. Uma família bem estruturada, bem criada, debaixo da disciplina do Senhor, ela é feliz quando ela é grande. Quanto maior a família, mais feliz. Agora, se não é bem estruturada, se não está debaixo da orientação do Senhor, nesse caso, quanto menor, melhor. Então, por isso que o salmista ele faz aqui essa comparação entre a aljava, que era a bolsa que uma espécie de coldre, né, uma bolsinha que o arqueiro carregava cheio de flechas, e a utilidade da flecha, como ela é construída, os níveis de processos que ela passa para chegar, né, a ser lançada, e uma família que tenha muitos filhos. O salmista faz aqui essa comparação, e sobretudo numa época em que ter muitos filhos era algo extremamente benéfico. Hoje parece que nem tanto, né? Mas no tempo que o salmista escreveu aqui, quanto mais casa cheia, melhor. Dito tudo isso, a gente pode olhar com mais detalhe aquilo que os versículos e os textos auxiliares nos mostram. A gente nota que os versículos do 3 ao 5 nos falam sobre filhos são bênçãos e não fardos. Eles vêm de Deus, em primeiro lugar. Cada vida é preciosa. A visão secular ou mundana muitas vezes vê filhos como perda de tempo, gasto ou transtorno. Deus diz o contrário. Filhos são bênção quando criados sob ou debaixo da disciplina ou do ensinamento do Senhor. O cristão recebe seus filhos como dádiva divina ou como presente de Deus. Agradeça a Deus pelos filhos, mesmo nos momentos difíceis. Porque tem hora que é difícil dizer, Pai, obrigado por esse filho que o Senhor me deu. Mas a Bíblia nos ensina a agradecer mesmo nos momentos difíceis. Rejeite a ideia de que filhos atrapalham a vida. Ao contrário, eles dão sentido à vida. Enxergue o valor espiritual de cada criança. Afinal, ela é projeto de Deus. Se você duvida disso, veja o que Davi diz no Salmo 139, versículos do 13 ao 16. Ali é algo que nos mostra essa realidade. Diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido.
como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, não pense, não, eu vou ter um filho, 2 filhos, não, eu só quero esse, eu não quero aquele, não quero aquilo outro. São projetos de Deus. Até quando ele está sendo formado, lá está Deus, colocando a sua mão graciosa sobre a vida dele. Por isso precisamos reconhecer que os filhos são herança do Senhor, não são heranças do Senhor e também são recompensas da bondade de Deus. São como flechas na mão do guerreiro quando criados sob ou debaixo da disciplina do Senhor. E feliz aquele que tem muitos deles, como fala aí os versículos do 3 ao 5 deste salmo. Outros textos que nos ajudam a compreender essa ideia primeiro, o segundo texto é Provérbios 22, versículo de número 6. Esses textos auxiliares nos ajudarão a compreender esta ideia. Provérbios 22, 6 nos falam sobre filhos exigem cuidado na formação do seu caráter. Então, o 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ele chegar à idade adulta, ou quando já for idoso, ele não se desviará do caminho que aprendeu quando criança, quando pequeno. A formação dos filhos não é algo automático, nem deve ser entregue a outros. Tem pais que delegam a sua função de ensinar os filhos a outras pessoas. É claro que isso não vai dar certo. O outro pode ensinar de qualquer jeito, ainda que ensine bem, mas não é a mesma coisa. Ele deve ser discipulado diariamente, de preferência pelos próprios pais, e isso feito em casa, porque em casa ele precisa entender que é a primeira escola, sobretudo a escola espiritual. Os pais devem ser modelo para os filhos, devem também ensinar as escrituras, devem corrigir com amor e devem colocar limites sempre que necessário. Proteção e dar proteção aos filhos e dar também proteção espiritual a cada um deles em todo o tempo. A criação dos filhos é uma jornada longa e não um evento passageiro como as pessoas acreditam. A gente vê aí um bando de adolescentes tendo filhos e postando na internet, uma semana, um mês depois abandona, ou delega aos avós. E os avós, para não ver os netos sendo adotados por outro ou por esses órgãos de governo que não servem para nada, ir lá tomar a criança e colocar em outro lugar, e os avós acabam assumindo o lugar de filhos que se tornaram pais, mas que foram irresponsáveis e negligentes. Então, os pais, em primeiro lugar, devem ser modelo. Em segundo lugar, devem ensinar as escrituras. Em terceiro lugar, devem fazer uma correção amorosa. Em quarto lugar, deve colocar limite nos filhos sempre que necessário. Deve também oferecer proteção, tanto física quanto proteção espiritual em todo o tempo. E deve saber que a criação de filhos é uma jornada longa e não um evento temporário, algo que se faz e deixa para lá. Os pais, eles devem ser os primeiros mestres da fé. Você pode colocar o filho na igreja, na escolinha, mas
ninguém tem tanto poder para ensinar um filho na fé quanto os pais. O lar, ele deve ser um ambiente de diálogo, e de amor e de verdade. Tempo com os filhos é investimento e não desperdício. Você vê que tem pessoas que vão lá na loja, compram um brinquedo, dá ao filho 20 minutos e está quebrado. Senta com ele e constrói o brinquedo para você ver. Ele nunca vai quebrar o brinquedo que ele sentou e construiu. Mas o brinquedo que você vai lá na loja e compra dele, ele quebra em meia hora, 20 minutos, quando não muito. Mas se você sentar com ele e construir o brinquedo dele, ele próprio começa a ter cuidado, porque ele sabe o trabalho que ele começa a entender o trabalho que dá. Ele começa a entender que aquilo não tem só preço, mas também tem valor. Por isso, tempo com os filhos é investimento e não desperdício. Mais dois textos que nos ajudam a compreender o que o Salmo 127 está nos dizendo são Efésios 6,4 e Colossenses 3,21. Nos falam que filhos precisam de disciplina e ternura. Esses textos bíblicos nos ensinam o equilíbrio também no relacionamento entre pais e filhos. Não provocar a ira, diz Efésios, capítulo 6, versículo de número 4. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os sob a disciplina do Senhor. Não provocar a ira é disciplinar sem abuso. Eu já até contei aqui um tempo atrás que conheci um pai que tudo que a filha fazia, ele dizia que era errado, que era proibido. A menina não sabia o que fazer, porque tudo que ela ia fazer, opa, isso não pode, isso está errado. Então ela ficava sem saber o que fazer, porque qualquer coisa que ela fosse fazer, ele reclamava, mas nunca elogiava. Então isso é disciplina com abuso e exagero. Tem que corrigir? Tem, mas quando acerta tem que elogiar. Não é só corrigir, só corrigir, só corrigir. O que acontece hoje também é que nunca corrige, né? Só deixa fazer o que quer. Então, o texto de Efésios 6,4 diz: vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, não provocar a ira é exatamente disciplinar sem abuso, de acordo com os ensinamentos do Senhor. Criar na instrução do Senhor é amor, é firmeza com amor. Corrigir, ter firmeza, mas firmeza com amor. Não simplesmente autoritarismo, como a maioria quer fazer. Hoje é mais ou menos assim, ou deixa fazer tudo ou não deixa fazer nada, mas não consegue ter um equilíbrio. Filhos, eles precisam tanto de correção quanto de carinho. Não posso dizer na mesma medida que vai do comportamento da criança, mas da mesma maneira que ele precisa de correção, ele precisa também de carinho. Portanto, educar sem disciplina gera filhos rebeldes. Educar filhos sem disciplina, sem correção, gera filhos rebeldes. Mas também educar sem amor gera feridas. Quantos de nós não temos uma ferida? Não tínhamos, antes de Jesus Cristo, uma feridinha por causa de criação? Eu tinha muitas, mas Jesus arrancou todas. E não só de pais, mas de parentes próximos. Tem algumas que, ao lembrar, me traz certa tristeza, mas não mais algo que me perturba, porque disciplinaram sem amor. Cuidaram, educaram, mas
sem amor. Educação sem amor gera feridas, e às vezes feridas profundas. Uma vez que educar também sem disciplina gera filhos rebeldes. Portanto, não pode apertar demais, mas também não pode soltar demais. Nunca disciplina na hora da raiva. É outra coisa muito interessante que os pais devem observar. Nunca disciplinar na hora da raiva. Faça isso sempre com firmeza e controle. Não sem controle. Faça da disciplina uma ferramenta de formação de caráter, não de punição, como a maioria acha que deve ser. Palavra de afirmação e incentivo na hora certa são tão importantes quanto palavras de correção, também na hora certa. Porque não adianta corrigir fora do tempo, né? É preciso corrigir no tempo. Até os animais entendem correção no tempo. Você já pensou, um cachorro lhe morde aqui, 2 dias depois você vai lá dar uma surra nele, ele não está entendendo nada. Mas pega ele no ato que ele está fazendo, nunca mais ele vai fazer com você. Até os animais entendem correção na hora certa. Mas corrigir sem disciplina, corrigir fora de tempo, gera filhos rebeldes. E correção sem amor gera feridas. Por isso que tem muitos filhos hoje feridos, precisando da misericórdia do Senhor. E é hora da gente continuar orando pela nossa família, e nesse sentido também na questão de cura emocional, cura interior. Porque tem muita gente que está ferido interiormente. Outros textos muito interessantes são Isaías 54, 13 e também 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Esses textos mostram filhos têm chamado espiritual. Deus ele deseja que nossos filhos sejam ensinados por Ele, conforme Isaías 54, 13. Deus ele tem um desejo que os nossos filhos sejam ensinados por Ele, Deus, através de nós, né? Mostrando as Escrituras, mostrando a vontade de Deus. Quando nós mostramos as Escrituras, mostramos a vontade do Senhor, é Deus que está ensinando através de nós. Haná ou Ana, ela dedicou seu filho Samuel ao Senhor, que é um modelo de consagração. Feliz dos pais que consagram seus filhos a Deus, né, de alguma forma. De manhã na sua oração, de noite na sua oração, quando nasce, levando na famosa apresentação diante de Deus, na igreja, diante da comunidade. Tudo isso é muito interessante quando os pais consagram os seus filhos a Deus, como fez Ana. Então, embora os pais eles não possam converter os seus filhos, mas uma coisa é fato, eles podem conduzi-los aos pés de Cristo. Olha que hoje nós temos 2 crianças sendo conduzidas aos pés de Cristo, mas os pais dessas crianças jamais podem convertê-las ao Senhor Jesus Cristo, mas podem conduzi-las aos pés de Cristo. Outra coisa que deve fazer é orar diariamente pelos seus filhos. Levá-los à igreja, não apenas mandar à igreja, mas levar à igreja. Tem pais que botam no carrinho da escola, não, leva para lá, os professores se viram, não venha, traga à porta da igreja. Então, não só mandar à igreja, mas levá-los à igreja. Apresente Cristo no seu cotidiano, todos os dias. Fala de Cristo para os seus filhos, não só em momento de culto, porque tem gente que fala, vamos lá ouvir falar de Deus na igreja. Fala de Deus na sua casa também. Quando chegar à igreja, a criança já está acostumada a ouvir sobre Deus, mas se não fala em casa, eles começam a achar que na igreja também não precisa ouvir sobre Deus.
Mostre o Evangelho vivido em casa. Seja os pais também exemplo de quem vive o Evangelho. Seja você o exemplo vivo de quem ama e teme a Deus, não somente na igreja, mas em todo o tempo. Tem gente que é muito crente na igreja, mas em casa, na rua, né, a sua crença vai embora. Então é necessário que você mostre no seu dia a dia, em casa, onde você estiver, que você seja um exemplo vivo de quem ama e teme a Deus. Não somente na igreja, mas em todo o tempo e em todo lugar. Você imagina, por exemplo, um artesão, ele preparando uma flecha. Ele escolhe a melhor madeira, ele alinha essa madeira de maneira cuidadosa, ele lixa, ele ajusta a pena, né? Porque até aquela penazinha, a pessoa acha que aquilo é só um enfeite, aquilo é um guia. Então, se aquela pena estiver torta, a flecha pode não ir no alvo. Se a madeira estiver empenada, a flecha vai para qualquer canto. Se ela não estiver bem polida, o vento impede que ela vá muito longe. Se a ponta não estiver bem afiada, quando ela chegar lá, não vai causar dano no alvo. Então, o artesão, ele escolhe a madeira cuidadosamente, ele alinha aquela madeira de forma excepcional, ele lixa para não ficar frestas, arestas ou qualquer coisa, ele ajusta a pena, ele afia com muita precisão a ponta. Cada detalhe exige paciência e exige zelo. E aqui lembra que o salmista está comparando o filho com uma flecha. Se a flecha ela for torta, ela não alcança o alvo. Se for feita sem capricho, ela pode ser mais lenta do que o esperado. Então, assim são os filhos. Deus os coloca em nossas mãos, mas como uma matéria preciosa, como aquela madeira de qualidade que o artesão escolheu. E nós os moldamos para que, quando enviados, tomem a direção certa na vida e, principalmente, na vida espiritual. O filho que nasce num lar cristão, e esse lar cristão é um exemplo, ele tem tudo para seguir a vida espiritual de forma correta. Mas o filho que até nasce num lar cristão, mas é um lar cristão todo bagunçado, ele tende a não seguir corretamente a palavra de Deus, a direção da salvação. Dito isso, nós podemos fazer uma breve aplicação para os nossos dias. É preciso que conheçamos nossos filhos, ou que reconheçamos nossos filhos como um presente vindo de Deus. É necessário investirmos tempo na formação espiritual deles e não deixar que os outros façam isso. Pode até pedir ajuda a outros, mas não delegar totalmente que outros façam a educação espiritual dos nossos filhos. Precisamos que nossos filhos vejam Cristo em nós. O que adianta a gente falar de Cristo para os nossos filhos se eles não conseguem ver Cristo em nós? Será que temos preparado nossos filhos para o futuro e principalmente para a eternidade, ou apenas preparamos eles para sobreviver o presente? Nem viver, mas sobreviver o tempo presente. Que Deus nos ajude a sermos um bom exemplo aos nossos filhos, sejam eles biológicos do coração e ou filhos da fé. Que possamos compreender a arte da vida e a profundidade da vida eterna e ensinar isso diariamente aos nossos filhos. Dizendo tudo isso, nós podemos concluir que filhos criados sob a disciplina do Senhor são como flechas bem feitas nas mãos do guerreiro destemido. Filhos são herança abençoada, mas também responsabilidade e missão,
Que cada família cristã receba seus filhos como uma dádiva de Deus ou como um presente divino. Cuide bem deles com amor e firmeza e os entregue ao Senhor para que cumpram o propósito para o qual eles foram criados. E que, no final, possamos dizer, como disse o salmista: felizes os que enchem deles a sua aljava ou o seu lar. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando poderosamente. Amém. Nós temos a oportunidade de agradecer ao Senhor por mais esta riquíssima graça, ou porção da graça que Ele derramou sobre nós nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças por mais este momento na tua viva presença. Obrigado, papai querido, por cada detalhe da tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos maravilhosos que a tua palavra nos traz. Obrigado, papai querido, pela nossa família, pelos nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles do coração, sejam eles filhos na fé. Obrigado por cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da sua emoção, da sua saúde, da sua alma, do seu espírito, das suas finanças, de tudo que lhes for necessário. Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo o mal, não somente sobre este lugar, não somente sobre estas almas preciosas que aqui estão, mas também sobre todos os nossos familiares. Oramos também pela proteção da nossa família da fé espalhada em todo o mundo. Nós te pedimos, papai querido, guarda-nos, livra-nos, protege-nos de todo o mal, pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando ricamente. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam convosco. Que o Senhor os conduza aos vossos lares na mais perfeita segurança. Que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um resto de semana debaixo da glória e da graça do nosso Deus. Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém.